Olá, fera! Vamos iniciar hoje mais uma aula do nosso Jaboatão Prepara. Sejam bem-vindos agora para o capítulo 4. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar uma parte muito importante do ensino de língua. A gente está falando hoje de compreensão e interpretação de textos, além, claro, da significação das palavras. Então, hoje a gente vai trabalhar com uma parte da língua portuguesa que é essencial, a compreensão de tudo aquilo que a gente lê, do universo que nos rodeia. Então a gente precisa estar sempre atento, porque tudo que nos rodeia não deixa de ser leitura, certo? Vem comigo para a gente começar aqui essa aula de hoje. Olha só, aí na telinha de vocês, a gente tem um texto, que é o texto 1 para o nosso capítulo 4, intitulado A Mulher e Sua Galinha. Eu vou ler o texto para vocês e a gente vai depois ver aqui qual seria esse gênero, tá? Vamos nessa. A Mulher e Sua Galinha. Uma mulher possuía uma galinha, que todos os dias, sem falta, botava um ovo. Ela então pensava consigo mesma, como poderia fazer para obter, ao invés de 2 ovos por dia? Assim, disposta a atingir seu objetivo, decidiu alimentar a galinha com uma porção de ração em dobro. A partir daquele dia, a galinha tornou-se gorda e preguiçosa e nunca mais botou nenhum ovo. Moral da história: o ganancioso, cedo ou tarde, acaba por se tornar vítima de sua própria ambição. Volta aqui para mim. Olha só, pessoal, então a gente acabou de ler um texto que lá no finalzinho nós contamos com a moral da história. Esse gênero característico, aí é a fábula. A gente sabe que a fábula são narrativas curtinhas e que, em geral, trazem uma moral da história para que a gente possa refletir. Ela sempre tem ali o intuito de trazer um aprendizado por trás daquilo que ela emana em sua mensagem, ok? Mas vamos à questão. Olha só, aí na telinha para você. Sobre o período, está em destaque, A partir daquele dia, a galinha tornou-se gorda e preguiçosa e nunca mais botou nenhum ovo. Assinale a alternativa que contém a mesma mensagem nele expressa. Então, o que a gente está buscando aí, pessoal? Em um desses itens, de A até E, de A a E, a gente vai ter a mesma mensagem que foi passada por esse trecho que está em destaque aí na questão. Então vamos lá novamente agora para os itens, para a gente ver qual seria aí aquele que passa a mesma mensagem, Olha o que diz o item A. Daquele dia em diante, a galinha tornou-se mais hábil em produzir ovos. Muito pelo contrário, gente? Na verdade, o que aconteceu é que a galinha parou de pôr os ovos. Então esse item aí é carta fora do baralho. Vamos ao item B. Anteriormente àquele dia, a galinha tornara-se uma exímia produtora de ovos. Bom, esse termo aí, exímia, para dizer exímia produtora de ovos, quer dizer que ela passou a produzir muitos ovos o tempo inteiro. E é exatamente o contrário, tá? Vamos agora para o item C, aí na tela de vocês. Anos depois daquele dia, a galinha passara a recusar-se a pôr ovos. Um comentário interessante aí dos itens B e C, Nós temos o termo anteriormente e temos ali anos depois. Essas duas expressões, elas marcam, são elementos temporais. E a gente vê que foi daquele dia em diante. Então, não foi antes daquele dia em específico que ela passou a dobrar a alimentação da galinha, bem como também não foi anos depois. Foi daquele dia em diante. Então, esse marcador temporal também ajuda a gente a eliminar aí com muita segurança esses itens B e C, ok? Vamos aí agora para o item D, olha só. Desde aquele dia, aí esse marcador temporal já está mais próximo do que a gente precisa. A galinha deixara de produzir ovos. É o que aconteceu ou não? Olha só, voltando lá para cima, nós temos ali em destaque. A partir daquele dia, a galinha tornou-se gorda e preguiçosa e nunca mais botou nenhum ovo. Com certeza a mensagem está aí passada de forma igual, A gente tem aí, com outras palavras, a mesma mensagem. Porém, não vamos desconsiderar o item E. Vamos lá para o item E. Põe aí na tela, olha só. A produção de ovos da galinha declinara por causa da sua debilidade orgânica. Gente, não há nenhum momento do texto que se fale na debilidade orgânica da galinha. Muito pelo contrário, A gente pensa que se ela está se alimentando melhor, ela vai ter um organismo que funcione melhor e tal. Foi a lógica que a sua dona utilizou, porém, o contrário aconteceu. Mas não dá para a gente ficar com o item E como resposta porque não se fala em debilidade no texto. A gente tem que se apropriar do que o texto diz. E aí a nossa resposta, item D. Desde aquele dia, a galinha deixara de produzir os ovos. Tranquilo? Vamos comigo para a questão 2, que na verdade vai vir aí um texto que nós já conhecemos. A gente já leu esse texto em outra oportunidade aqui em nossas aulas, mas vamos reler o texto para a gente lembrar.
é sempre bom a gente lembrar o texto para poder se apropriar bem das informações dele e ir para a questão. Então, vamos comigo, leia aí o texto 2, Ana Dragão. Conheci Ana Dragão neste mundo de surpresas terríficas, no dia em que veio à escola pedir minha intercessão para conseguir vaga para a filhinha de uma sua protegida. Era um comentado mito de força e persistência, o terror admirado da favela em que morava, viúva de bandido morto com 16 tiros e muitas facadas. Pois essa bela mulher não merecia o nome que tinha. Era despachada e um tanto arrogante, falava laconicamente e olhava muito, mas era bonita lá nos seus 38, 40 anos. Consegui com a diretora a vaga pretendida e Ana Dragão me fez uma promessa. Ia me trazer um presente assim que pudesse. De uma certa maneira, seu jeito decidido e uma nesga de caráter que deixou entrever na relação imediata que estabelecemos me fizeram gostar dela e aguardar confiante o presente. A filha da protegida era uma coisinha pequena, parda e tímida, que logo procurei pôr à vontade. Ana não vi mais. Para meu desapontamento, ela não cumpriu o prometido. Morreu assassinada 2 dias depois de sua visita à escola. Bom, gente, aí a gente tem o exemplo de uma crônica, né? O gênero crônica, ele traz aí pra gente uma narrativa curta, né? Poucos personagens, e nós temos sempre aquela ideia factual. Então, sempre tem um fato motivador para que a crônica surja, né? Na produção do cronista. Então, aí a visita do Ana Dragão foi o fato, né? Que levou à produção da crônica. Ela aí tem aí da escola e tal, e a gente tem aí o ponto de vista de quem a recebeu lá e que ficou aguardando o seu presente. Mas, vamos à questão. Bom, aí na tela de vocês a questão 2, que diz o seguinte: a respeito do texto, é correto afirmar que... Então, mais uma questão aí que a gente está vendo qual é a ideia que está presa ao texto. Quando a questão diz assim no seu enunciado, a respeito do texto, é correto afirmar que... Eu não posso criar nada, eu preciso estar atento ao que foi dito no texto. Somente aquilo que está preso ao texto é o que vai ser suficiente para que eu resolva a questão, ok? Vamos avaliar os itens para a gente poder sentir aí como é que fica, tá? Olha só o item A. Trata-se de um texto expositivo em que o autor apresenta seus pontos de vista através de citações. Bom, gente, texto expositivo, essa tipologia textual, acho que vocês devem ter ouvido já falar na sala de aula sobre tipos e gêneros, né? Nós, professores de língua portuguesa, ensinamos aí sobre essa perspectiva, né? Sobre essa perspectiva. E falamos sobre isso o tempo inteiro. Para a gente fazer um resumão aqui, olha só. Quando eu penso em tipologia expositiva, eu estou falando de um texto que vai simplesmente apresentar os fatos, tá? Vai focar ali no referente, que é o próprio assunto, vai expor alguma coisa. Geralmente, essa tipologia é usada, por exemplo, quando você vai apresentar um seminário para o seu professor na escola. Você faz uma pesquisa e sai expondo aquilo que você descobriu, que você conseguiu de informação sobre o tema proposto. Não é o caso aqui, né, pessoal? A gente está vendo que aqui não temos um texto expositivo. Vamos avaliar o item B, aí na tela. É descritivo, porque privilegia ações simultâneas por meio de um discurso indireto. Vamos lembrar aqui. Olha só, o discurso indireto é aquele em que as próprias personagens são autores de suas falas. Então, a gente vai encontrar comumente aspas, a gente vai encontrar comumente 2 pontos, travessão, para que as falas das personagens apareçam com clareza. Elas próprias vão falar no texto. Se vocês observarem direitinho, tudo que está aqui, pessoal, está em discurso indireto. Nós não temos a personagem em si falando. O narrador, que é inclusive o narrador-personagem, na verdade, ele vai contando os fatos que ocorreram, mas a gente não vê a Ana Dragão falar, a gente não vê a filhinha da protegida falar. Não, é tudo um discurso indireto, tá? Então, voltando a analisar aí o item B, ele fala que é descritivo porque privilegia ações simultâneas por meio do discurso indireto. A gente até encontra, sim, o discurso indireto. Porém, essa ideia da descrição não é o caso, tá? O texto não é totalitariamente descritivo, tá? Vamos aí para o item C, olha só. É narrativo, porém focar uma história com temática urbana e social. Opa, até aqui a gente já começa a ver características da crônica, né? A crônica também tem essa característica, eu até esqueci de comentar,
ela enfoca essas temáticas urbanas, temáticas sociais, e são esses temas que levam a gente à reflexão no nosso dia a dia. Então, seguindo aí, a gente vê o seguinte também, temática urbana e social, apesar da atmosfera poética. Então aqui tem já um certo ar de resposta correta. A gente vê aí já algumas características pertencentes à crônica e que fazem sentido. Mas não vamos descartar as outras não, vamos ver a D e a E. Olha só o que diz a D. Permite ser classificado como poético em virtude da presença de elementos conotativos. Gente, volta aqui para mim, olha só. A conotação é quando a gente utiliza o sentido figurado das palavras. E só o fato de eu utilizar a conotação não significa dizer que eu tenho um texto poético. Para que eu tenha um texto poético, eu tenho que ter outras características associadas ao texto poético, que não é o caso aqui, tá bom? Vamos ver o item E, olha só. Pode ser definido como um texto argumentativo, pois analisa a violência em uma favela. Gente, até se comenta assim sobre como morreu o marido da Ana Dragão e como ela também morreu, o que evidencia uma violência dentro da comunidade, uma vez que ela é mulher de favela. Porém, pessoal, a gente não pode dizer que esse texto é argumentativo. Porque para ser um texto argumentativo eu tenho que trazer argumentos, defender um ponto de vista, e não é isso que aconteceu aqui. Aqui eu tive uma narração, os fatos foram narrados, né, de forma para trazer a história para a gente, mas não houve ali uma defesa de um ponto de vista, uma argumentação, não houve. Então a gente chega aí à nossa resposta, que é o item C. Realmente é um texto narrativo, sim, enfoca uma história com temática urbana e social, sim, e também ele traz uma atmosfera poética, porque ele fala daquele ar que a Ana Dragão possuía, né? Ela era um misto, ele chama assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho só para a gente ver. Aqui, ó, no final da segunda linha, tá vendo só? Era um comentado mito de força e persistência, o terror admirado da favela em que morava. Então a gente vê aí uma certa preocupação do cronista em utilizar realmente essa linguagem que é figurada, certo? A gente vê uma certa conotação. E isso dá uma atmosfera poética para o texto, porque ele fala aí de mito, né, como se a Ana fosse algo diferente de todo mundo, que é normal. Ela tinha algo diferenciado nela, tá? Vamos seguir aí, pessoal. Vamos para a questão número 3, que vai usar o mesmo texto, que é o texto Ana Dragão, a crônica Ana Dragão. Olha, acompanhe na tua telinha. Após a leitura do texto, constata-se a influência de Ana Dragão na favela, B, o desapontamento do narrador com a atitude de Ana Dragão, C, a arrogância da diretora da escola, D, a violência na escola da favela, e a letra E, a vontade da menina de frequentar a escola. Bom, gente, vê só. A gente sabe que a menina tem vontade de frequentar a escola uma vez que tentaram conseguir a vaga para ela. Realmente, depois que a gente lê o texto, dá para a gente perceber isso. E isso está explícito no texto, né? A gente vê também o quê? Ele fala ali em violência, eu estou vindo de baixo para cima, tá? Ele fala aqui em violência na escola da favela. A gente sabe que na favela havia violência, mas na escola não se falou sobre isso. A violência era na favela, então esse item D a gente já elimina. O item C, a arrogância da diretora da escola. Em momento algum, a diretora foi arrogante. Inclusive, ela nem é mencionada, porque só se fala assim, que a Ana Dragão foi falar lá, foi pedir uma vaga para a menina e ele falou com a diretora. Mas assim, em momento algum falou que a diretora era arrogante ou coisa parecida. No item C, no item B, a gente tem aí o desapontamento do narrador com a atitude de Ana, ou ainda, lá no item A influência de Ana na favela. Desses elementos que a gente listou aqui, A, B e E, que foram aqueles que a gente deixou em aberto, o que a gente consegue identificar aí como elemento mais forte depois que a gente faz a leitura do texto? A influência de Ana Dragão na favela. Tanto é que esse trechinho que eu acabei de reler com vocês, que ela era um mito de força, resistência. Então isso mostra o quê? Que lá na comunidade, a Ana era uma mulher que se destacava entre as demais. Era uma viúva de bandido morto, então era uma mulher que tinha fibra, uma mulher forte, certo? Esse era o nosso intuito. Aí a questão, quando perguntam, ela direciona para isso. Qual é o elemento que está ali implícito, mas que você consegue perceber? Porque o resto está explícito. Mas quando você reflete sobre o que Ana representava para a comunidade, você vê aí que esse item A realmente é o que fecha a nossa questão. Beleza? Bom, vamos aí para a questão agora de número 4. Ainda sobre o texto Ana Dragão. Falava laconicamente. O termo grifado significa, bom pessoal, laconicamente, seria demasiadamente, sucintamente, atabalhoadamente,
deverasmente ou incessantemente. Bom, se a gente for pensar um pouquinho, dá para a gente fazer uma ligação aí pela semântica, né? Vamos lembrar, eu já falei aqui na aula para vocês que semântica é tudo aquilo que diz respeito ao sentido. Se você faz uma leitura do texto atenta, você vai perceber que Ana Dragão não era uma mulher de falar muito, né? Ela parecia ser uma mulher muito séria, muito sóbria, é o que dá a entender. Agora, quando você conhece bem a palavra, e aí no caso essa expressão laconicamente, esse termo, ajudaria muito a compreender melhor o sentido. Porém, vamos supor que você esteja inseguro ainda. Vejamos aqui as opções que nós temos, aí na telinha novamente, olha só. Então, demasiadamente é aquilo que ocorre em excesso. Atabalhoadamente é aquela pessoa que fala assim de forma descontrolada, que se atropela, né, que é um pouco confusa na fala. Deverasmente indica aí que é a pessoa que fala muito, né? E assim, sempre ligada à ideia da verdade. Deverasmente é a pessoa que fala a verdade. Incessantemente também é algo que é um pouco sem controle, está ligado ao volume, né? Você fala muito. Então o único item aí que difere pelo sentido seria o item B, porque ele não está ligado ao exagero, não está ligado a muito. Sucintamente, quer dizer que a pessoa fala pouco, e é exatamente esse o sentido. A Ana Dragão falava laconicamente, ou seja, ela falava sucintamente, ela falava pouco, ok? Então esse tipo de questão, pessoal, questão que trabalha aí com a significação das palavras. É bem interessante que a gente conheça palavras diferentes, né? E como é que a gente consegue isso? Leitura, gente. Quando nós lemos e nós procuramos o sentido, né? Procuramos entender o que estamos lendo, a gente busca entender o que é que está ali, a gente conhece uma palavra nova e isso fica arquivado aqui, ó, no nosso computador, que é o nosso cérebro. Então é desse arquivo que a gente retira e conhece aí o sentido das palavras, aplicando sempre aos contextos de quando a gente vai ler alguma coisa, beleza? Bom, vamos para a questão agora de número... Sim, a resposta é letra B, laconicamente. Vamos para a questão agora de número 5, que também ainda é sobre Ana Dragão. Mais uma vez, ó, a questão aí da semântica, né? Vamos lá, aí na tela de vocês. Veio à escola pedir minha intercessão para conseguir vaga para a filhinha de uma sua protegida. Um sinônimo para o termo grifado é. Então, mais uma vez, a gente vai ver a significação das palavras. Se eu tenho a palavra intercessão, a Ana Dragão chegou para o nosso protagonista, lá para o nosso narrador personagem, né, pedindo para que ele fizesse essa ponte entre a menininha que queria a vaga e a escola em si, para ele conseguir a vaga para ela. Então, essa ideia dele fazer uma intercessão, o que seria uma intercessão? Uma interferência, uma interpelação, uma intercorrência, uma interdição ou uma interação. Bom, vamos fazer de baixo para cima? A interação significa dizer que você vai criar, de fato, um elo, só que é um elo mais associado à comunicação. Interagir está associado a se comunicar com o outro. Não é bem esse o sentido que se aplica ao termo, tá? Interdição. Interditar, a gente vai bloquear alguma coisa. Por exemplo, está ocorrendo uma obra, a obra foi interditada, quer dizer que não vai mais acontecer a obra. Houve ali um processo de ruptura, né? Um processo de pausa. Intercorrência. Intercorrência tem a ver com fato, acontecimento, tá? Alguma coisa que aconteceu, então aquilo ali é uma intercorrência. Um fato que ocorreu em meio a tantos outros. Interpelação é ligado à pergunta. Quando você vai interpelar alguma coisa, você vai fazer um questionamento, né? Agora, interferência realmente aí seria a palavra que mais se aproxima pelo sentido, né? Seriam aí os sinônimos não perfeitos, mas por proximidade de sentido, a palavra interferência. Ela queria que ele, de alguma forma, interferisse para que a garotinha conseguisse a vaga, tá? Então aí, a nossa resposta realmente é o item A, interferência, porque era o que o professor podia fazer para matricular a menininha, ok? Bom, gente, agora a gente vai ler o texto 3, intitulado Um Projeto de Futuro. Salvo engano, eu também já li esse texto com vocês aqui em outro momento de aula, mas como eu já havia dito no comecinho desta aula, vamos reler o texto para ativar a memória, ok? Acompanhe aí comigo, olha só. Um projeto de futuro. Há duas maneiras de identificar um momento histórico. Ou estar diante dele, ou reconhecê-lo analisando fatos passados. Prevê-lo é possível, mas o duro é que ele precisa acontecer. É nessa situação que se encontra a cidade do Rio de Janeiro. Prenuncia-se para aquele trecho da costa brasileira
que reúne o mais impactante conjunto de paisagens em zona metropolitana do mundo, uma virada em sua trajetória decadente. As chances de que isso realmente ocorra aumentaram muito com a escolha do Rio para ser a sede da Olimpíada de 2016. Um evento como esse é como reformar a casa para uma grande festa. Um estímulo para aumentar a sala, comprar novos móveis, mudar a iluminação. No caso do Rio de Janeiro, essa arrumação já estava arquitetada, mas ganhou um impulso extra. São várias obras, mas o destaque é a revitalização da região portuária, localizada no centro da cidade. É o lugar que já foi próspero, foi moderno e onde o Rio de Janeiro começou a surgir como cidade. Mas, a exemplo de várias zonas portuárias do mundo, degradou-se entre as décadas de 60 e 70. A ideia de recuperar o local é antiga, mas agora há razões para acreditar que a coisa vai mudar. Então, pessoal, aí a gente tem um artigo, né, que foi publicado na revista Veja, e esse artigo aí fala sobre a aproximação, né, daquele momento que ia se decidir do Rio de Janeiro sediar esse grande evento, né, que faria com que houvesse investimento, para que o governo investisse na região para melhorar a cidade e receber as pessoas que iam participar das Olimpíadas de 2016. Né? Ali, Rio 2016, as Olimpíadas que vivemos aqui no Brasil. Bom, vamos aí para a questão na telinha de vocês. A ideia principal do texto 3 é... Bom, gente, estamos falando sobre ideia principal do texto. O que isso quer dizer? Quando você vai resolver uma questão que fala sobre a ideia principal, o que é que você tem que pensar? Poxa, qual seria o intuito desse texto ter sido escrito? Qual é ali o miolo dele, o cerne da questão? A ideia principal é isso. Então, o que é que justificaria a escrita desse texto? Vamos lá. Letra A. As novas perspectivas para a cidade do Rio de Janeiro. Letra B. A modernização da região portuária carioca. Letra C. A revitalização da zona metropolitana do Rio. Letra D. A recuperação do centro da cidade do Rio de Janeiro. E a letra E. O futuro do Rio de Janeiro após 2016. Bom, pessoal, dentro dessas opções, muitas delas vão trazer para a gente uma certa confusão. Por quê? De certo modo, todas elas têm um quê de verdadeiro ali dentro do texto. Mas aí a gente tem que se prender aonde? Lá no nosso enunciado. A ideia principal do texto é... Então, se você parar para pensar direitinho, esse texto, primeiro, começa falando sobre um momento histórico, e aí a gente já pode fazer a ligação desse momento histórico com a ideia da Olimpíada 2016, e aí depois ele vai falar aqui para a gente sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, nesse primeiro momento, ele vai dizer para a gente o quê? Que é uma cidade que tem paisagens belíssimas. Tanto é que ele bota assim, o mais impactante conjunto de paisagens em zona metropolitana do mundo. Uma virada em sua trajetória decadente. Essa palavra aqui, virada em sua trajetória decadente, mostra pra gente o quê? Que vai haver uma mudança no Rio de Janeiro, certo? E aí, quando ele vai para o segundo parágrafo, ele comenta que esse trechinho aqui é bem importante. Ó. No caso do Rio de Janeiro, essa arrumação, que ele compara com a arrumação de uma casa, né? Já estava arquitetada, mas ganhou um impulso extra. São várias obras, mas o destaque é a revitalização da região portuária localizada no centro da cidade. Então aí não está a confusão. Realmente ele fala sobre revitalização portuária, que é o centro da cidade do Rio. Então por isso que a gente olha para cá, para os itens, a gente fica meio confuso qual seria aí a ideia principal. Mas se a gente parar para pensar direitinho, tudo isso é para dizer que o Rio tem essa probabilidade de mudança. Portanto, as novas perspectivas para a cidade do Rio de Janeiro. É isso que o texto traz para a gente. Ele menciona como isso poderia acontecer, mas o tempo inteiro a gente está preso àquela ideia principal, que é a evolução da cidade, né? Essas novas perspectivas para o Rio de Janeiro. Para isso, o que é que pode ser feito? Mudança, revitalização da zona portuária, vai também ter essa questão de ajustar todo o ambiente do Rio para que possa receber as pessoas que vão participar das Olimpíadas. Mas o cerne da questão aí, a ideia principal realmente é que esse Rio de Janeiro vai ter perspectiva de mudança, certo? Bom, pessoal, a questão 7 eu vou lançar para vocês como um desafio. Já que nosso capítulo hoje está tratando sobre
leitura, interpretação do texto e significação das palavras, essa questão 7 ela vai exigir de você bastante atenção. Dá uma olhadinha aí nos 5 itens, avalia com cuidado e na próxima aula a gente retoma a partir daqui. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.